imaginam que seja câncer? Tumor maligno, né? Hã? Tumor maligno? Um tumor maligno? É. Mais alguma ideia do que seja câncer? Corrói a pessoa? Irmãos, Célula, né? Cancerosa. vamos abrir Salmo É uma célula 139, cancerígena. versículo 13. Isso. Salmo o quê? 139, versículo 13. E vamos seguir um pouquinho. Amém? Amém. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe bem. Os meus ossos, no versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram minha substância ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais em continuação foram formados, quando nenhum deles ainda havia. Irmãos, como observa, a gente aprende a conhecer o bebê antes dele existir, né? E até os 4 meses se forma uma criança dentro do ventre da mãe. Depois dos 4 meses, ele está todo formado. E aí ele começa a crescer. E o Senhor nos conhece antes da gente existir. Antes de cada pedacinho ser formado. Porque Ele nos criou. Ele nos criou de modo perfeito. Foi para a gente ficar doente? Não. Foi para a gente ter saúde. Foi para a gente ser inteligentes, sábios. Ele foi tão maravilhoso que ele constituiu um ser que tem células de defesa. Não é maravilhoso isso? Um Deus perfeito que nos criou para não ficarmos doentes, mas colocou dentro de nós células de defesa. Células que defendem o nosso corpo de doenças. O que é câncer? Câncer são células que se multiplicam dentro de nós desorganizadamente. As células são formadas da seguinte forma: 2 células, uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 16, 16 vira 32, de 32 a 64. Vão se multiplicando de 2 em 2, em par em par. Porque nós somos pai e mãe, então nós temos sempre dupla, geneticamente. Nas células malignas, elas são assim: uma 4, 4 8, 8 60, 60 150, 200, 500. De 500 para 800, de 800 para 1200. Um monte de células sem ordem. Mas por que essas células crescem desorganizadamente no nosso corpo? Nosso cabelo cresce todos os dias, né? Eu queria que crescesse todos os dias, mas cresce. As células da pele crescem todos os dias. O que mais cresce todos os dias? As unhas. O sangue se renova todos os dias, inclusive à noite, quando dormimos. Nós temos células que se multiplicam todos os dias dentro de nós saudavelmente. E aí aparece o câncer. Por quê? Vocês sabem qual é o câncer que mais mata no mundo? Tem ideia? Mama? Câncer de pulmão. Pulmão. A primeira doença que mais mata no mundo é o AVC.
Vocês sabem o que é AVC, né? Acidente vascular cerebral, no cérebro. Temos dois tipos. O isquêmico, que corta o sangue do cérebro. Normalmente é porque o paciente tem insuficiência cardíaca, então ele não tem condições de mandar sangue até o cérebro, então fica sem sangue, é um AVC isquêmico. Eu só quero, tô gravando ali, eu quero jogar pra cá, para depois jogar pra cá, como é que eu faço? Pressão altíssima, rompe o vaso da cabeça, tem sangue. Eu quero gravar nós dois. A nossa calota craniana não suporta aquela quantidade de sangue. Ah, é? E a pessoa vai dura e morre. Hemorrágico, morre na hora. Isquêmico, às vezes fica só lesionado, com sequela. Essa é a doença que mais mata no mundo. A segunda é câncer. Qual câncer, Valéria? De pulmão. Qual o segundo câncer que mais mata no mundo? Temos o estômago e o de intestino. São os cânceres que mais matam. Mas o que mais dá? Os cânceres mais comuns. Nós temos o câncer de pele, que é o mais comum, tá? Do mama? De O mama? de mama e o de próstata, tá? Então o câncer que mais dá no planeta, é o câncer de pulmão. Depois vocês me lembram que eu vou falar por quê. Depois temos o câncer de mama e o câncer de próstata. De mama e de próstata, porque são completamente hormonais, né? A mama é hormonal e a próstata é hormonal. A mama, ela precisa de hormônios na mulher por conta da menopausa, dos ciclos menstruais. E o homem precisa da próstata, os hormônios, por causa do sêmen, da vesícula seminal. Ela produz sêmen diariamente, então ela precisa desses hormônios de testosterona, tá? O homem também pode ter câncer de mama, tá? Porque tem pouca testosterona, mas não, tem pouca progesterona, que é o hormônio feminino, mas o homem tem. E a mulher também tem testosterona, mas é pouco, mas tem. Então, glândulas hormonais que podem ter câncer por conta que esses hormônios modificam esse tecido todos os dias. Então, como essas células se renovam muito rápido todos os dias, da mama e da glândula da próstata, ela pode desenvolver um câncer que eu vou explicar qual. Eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, senão a gente sai falando demais. Essas são as estatísticas do câncer. Há outras doenças, é a diabetes, que mais mata, a outra é o Alzheimer, demência, e as doenças da mente, né? São as ansiedades, depressão, né? As pessoas tomam. Por quê? Não por causa da doença, da ansiedade, da depressão, mas por conta da quantidade de remédio que se toma. E aí a gente estava falando sobre o câncer, né? Que ele se multiplica. Por que essas células se multiplicam? Aí você fala, Valéria, mas eu corro, eu caminho, né? Eu estou bem. Como é que apareceu? Eu como bem, né? Como é que apareceu esse câncer? Apareceu por conta de 80% adquirido, 20% genético. Antigamente se falava muito que o câncer era genético, o pai teve, a mãe, a avó, o tio, mas hoje a gente sabe que só 20% é genético, 80% foi nós que produzimos. Nós que produzimos. Eu costumo até falar nas minhas palestras que o câncer de mama e o câncer de próstata, quem descobre somos nós. Não é nem nenhum exame não, porque a mulher vai olhar, ver que tem um caroço, tá diferente a mama, o homem começa com seus sintomas de não conseguir fazer xixi direito, tem problemas de posição para fazer xixi, tá? Por quê? Porque a próstata, ela fica numa região onde a uretra passa. A uretra masculina passa, né? Então, quando essa próstata do homem aumenta, ela contrai a uretra e o homem não consegue fazer xixi na posição normal que ele está acostumado. Ou ele tem que levantar um pezinho, ou ele tem que sentar, ou ele tem que ficar de lado. Ele começa numa posição para fazer xixi. Ou ele só
do homem e da mulher. A mulher não tem próstata, vai direto. Mas o homem tem a próstata aqui no meio do caminho, que ela produz vesícula seminal, né? Tem, que é o sêmen. Ela é importante para dar temperatura, um ambiente correto para os espermatozoides. Por isso que é importante estar indo ao médico, os homens, a partir de 45 anos, se tiver história da família, e se não tiver, a partir de 50 anos. Eu gostaria de dar uma... Eu gostaria de falar, eu vou ser mais específico, como nós estamos em Novembro Azul, eu não quero ser específica na próstata, mas eu queria falar para vocês que muitos homens falam assim, não preciso fazer o toque, porque tem exame de PSA, né? Um exame hormonal que ele dá se os hormônios da próstata estão muito alterados. Mas esses exames, eles não dão só de próstata. Às vezes a próstata está boa e o PSA dá alto. Porque está com os hormonais, tá, gente? Então, o toque retal é muito importante, porque o médico ele consegue avaliar se esse tecido da próstata está bom, se está com cistos, se está duro, tá? Porque se tiver duro também está com problema, ou se está muito aumentado. E aí encaminha esse paciente para o oncologista. E eu costumo falar um pouquinho mais. Você, quando tem que fazer uma vez por ano esse exame, você vai escolher o médico que vai fazer esse exame em você. Você vai escolher o dia que você está bem para isso. Agora, se você não fizer isso uma vez por ano e desenvolver um câncer de próstata, você vai colocar uma camisolinha da vergonha, que é aberta atrás, deitar lá e não vai saber quem vai fazer o toque em você. Vai ser homem, vai ser o médico, vai ser o assistente do médico, vai ser o estudante do médico, vai ser a enfermeira ou o enfermeiro, vai vir todo mundo fazer toque em você. Aí vai ser pior. Então é muito melhor o homem ir uma vez por ano, escolher uma data, né? Como a mulher escolhe uma data para fazer o seu check-up, seu preventivo, o homem também tem que ter uma data para ir ao urologista, tá? E a gente sempre fala que o ideal é escolher o mês do seu aniversário. O mês do seu aniversário é o mês do seu check-up. É o mês de você ir no seu urologista, a mulher ir no ginecologista, fazer os seus exames e pronto, acabou. Todo ano, tá bom? Então, as células cancerígenas, elas podem se desenvolver por quê? Por um trauma. Às vezes houve um acidente, bateu a cabeça, bateu o peito, num acidente de carro, bateu o pulmão. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô bem. Mas houve uma cicatriz ali leve. E essas células que começam a cicatrizar, se desorganizam e começam a se multiplicar erradamente. E aí vira um tumor. Não estou dizendo que é maligno, mas essas células que começam a crescer desorganizadamente é um tumor. Pode ser também uma perda familiar. Um marido, uma esposa que faleceu, que você não esperava, um filho. E esse trauma emocional é tão forte que desencadeia na parte mais debilitada do homem ou da mulher um tumor. E começa a crescer células que estavam bonitinhas, organizadamente, crescendo bonitinho. Desenvolve. Começa a crescer, até aparecer os sintomas. Temos também os AVCs, que eles às vezes não levam a óbito, mas levam a danos cerebrais que evoluem para um tumor, que eu ainda não disse se é maligno. Também temos o rancor, uma briga que você tenha com alguém da família ou amigos e fica com aquilo no seu coração, aquela raiva, aquele rancor que não passa. Isso evolui para células cancerígenas. Falta de perdão também, tá? Pessoas que não conseguem perdoar-os, se sentir que podem ter misericórdia de alguém. Isso faz com que células cancerígenas sejam desorganizadamente e começam a crescer. Parece
tem pacientes de vários níveis, né? A gente, como tem um setor de oncologia, a enfermeira tem um consultório onde ela atende esse paciente para avaliar ele o tratamento. E muitos vieram com problemas familiares de rancor, de ódio, de falta de perdão mesmo, não perdoou o pai, não perdoou a mãe pelo passado, e aí tá com aquele tumor, ó, de pele, de estômago, de fígado, tumores de tireoide, tumores de orelha, tumores na língua. Tumores de língua é horrível, gente. A pessoa, além de ter que tirar todos os dentes por conta da radioterapia que tem que fazer, ela tem que usar um picolé de isopor na boca durante o tratamento, não pode comer. O de orelha continua ouvindo, mas perde todo o pavilhão auricular. A pessoa tem vergonha de ir na rua. A mulher ainda pode cobrir, mas aí perde o cabelo. O homem não. Então, tratamento é muito, eu vou falar depois. Angústia e ansiedade. Ansiedade, irmãos, é um problema sério na população hoje. As pessoas, nem aconteceu, mas a pessoa já está sofrendo. Vai ter uma viagem no Natal, nós vamos viajar para a Disney. Que roupa que eu vou? Eu tenho que comprar roupa. Mas e se o ônibus cair? E se o trem não perder o trilho? Mas e se acontecer um acidente? Ela não vive mais. Porque no Natal vai viajar para a Disney. Essa ansiedade cria uma falta de organização na corrente sanguínea e faz com que células tóxicas comecem a crescer. Tem uma coisa que eu não gosto de falar, mas eu tenho que falar. Infelizmente, as pessoas perguntavam assim: mas doutora, enfermeira, por que eu estou com câncer? O que eu fiz de errado? E aí você vai conversar com a pessoa, ela tem uma alimentação toda desregrada. Ela não dorme. Vai dormir tarde, antes de dormir comeu pizza, comeu fast food, tomou refrigerante. Tem uma alimentação desregulada. E essa má alimentação tóxica produz células muito ruins dentro do nosso corpo. E essas células tóxicas, desenvolvem tumores muito agressivos, muito agressivos. E eu quero contar para vocês o seguinte, como é que funciona o nosso corpo. Quando nós dormimos e temos o sono REM, conseguimos apagar, sabe aquele sono gostoso? No meu. Ai, que delícia. Células, chamam-se macrófagos, saem dos seus locais, do pulmão, do fígado, dos intestinos, do cérebro, saem e vão fazer uma varredura. Tudo que você comeu, tudo que você produziu de células ruins, ele vai lá e come. Faz fagocitose. Fagocitose é comer. Ele vai lá e come essas células ruins. Epa, tem uma célula ruim aqui, vamos lá. Vão lá e comem. E tem mais outra ali naquele fígado, vamos lá. Vão lá e comem. Quando você acorda de manhã, você está limpinho. Seu intestino está limpinho, seu fígado, seu rim, seu coração, seu pulmão, tudo limpinho. Aí você vai, acorda e toma o que de manhã? Um refrigerante. Porque o seu pai só vai comprar refrigerante esse final de semana. Tá, nem vou beber água hoje. Ou tem um tanque maravilhoso de suquinho para fazer. Na hora do almoço, deixa eu comer miojo. E aí estraga. Ou acende aquele cigarro, ou bebe álcool, né? E água. Então, mas aí de noite, os macrófagos vão sair e vão limpar tudo de novo. Limpar. E quando a gente é jovem, a gente tem bastante macrófago, gente.
muito macrófago, muito soldado. Mas a gente vai envelhecendo e vai perdendo os macrófagos. Por isso que as pessoas mais velhas, antes, né? Antigamente, os mais velhos tinham mais cânceres. Hoje, até os jovens têm. Mas porque diminui os nossos soldadinhos. Então, vai lá e limpa tudo de novo. No outro dia, está tudo limpinho. Aí, fazemos tudo de novo. Porque é feriado, ou é Natal, é uma festa que a gente vai. Mas não tem problema, de noite, você dormindo bem, os macrófagos vão limpar. Sabe o que acontece? Chega uma hora que os macrófagos não dão conta. É tanta toxina, que o macrófago não dá conta de limpar. E olha que a gente tem eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos, sabia? Mas tá aqui, ó, Nós temos até uma célula que eu anotei o nome aqui para não errar. Natural killer. Mas tá acabando. Vocês já ouviram falar de serial killer? Que é aquele que vai matar? Nós temos essa célula, só que ela chama natural killer. Que foi Deus que deu pra gente. Vai olhando. Natural killer. Ele chega e fala assim: você não é daqui? Você também não? E mata as nossas células. Só que uma hora que ele não dá conta. É tanta coisa ruim que a gente está com raiva do irmão, a gente não bebe água, a gente come fast food, faz uma comida cheia de sazon, toma refrigerante, né? Não fala com ninguém, porque só fica no celular, não tem alegria de viver, tá triste, choroso, não dá conta. Os nossos soldadinhos não dão conta. E aí nascem as células tóxicas. Então, vamos contar que um paciente tem câncer de fígado. E aí a célula começa a crescer ali no fígado. Uma célula começa a crescer. Você está bem, vivendo sua vida. Porque o fígado é algo que a gente só vai sentir quando tiver os sintomas. E quando o paciente começar a ficar amarelo, começar a ter um xixi descolorante, começar a sentir umas dores pontadas nessa região do lado, é que vai procurar um médico. Depois de fazer muito chá, conversar com a vizinha, usar isso, usar aquilo, vai procurar um médico. Aí vai descobrir que está com um tumor no fígado. E aí o oncologista vai pedir uma biópsia e ver se é maligno ou benigno. Porque maligno, ele precisa de sangue. Ele se envolve nas veias, para ter sangue para nutrir ele, com essas cargas malignas. O benigno não. O benigno ele só cresce, depois ele para. Então é um tumor maligno. Então às vezes a mulher está com um tumor na mama, mas é um tumorzinho que cresceu e parou. Aí faz uma biópsia, descobre que não é maligno e pergunta para a mulher: vamos tirar? Não está incomodando, vai tirar para quê? Se você tirar e fizer uma cirurgia, na hora de cicatrizar, pode virar um tumor. Por quê? Maligno. Por quê? Porque já tem células que não estão batendo muito bem ali, já estão crescendo desorganizadamente, mas parou. Aí você vai e faz uma cirurgia para tirar, por conta de estética. Essa cicatrização pode desorganizar as células e elas virarem um tumor maligno. Então, se está quietinho, parou de crescer, faz só a manutenção do exame para ver se continua com aqueles mesmos centímetros e não mexe. É maligno? Tem que tirar. Então, existe o tumor benigno. Metástase. O que é metástase? É o médico ir lá e fazer uma biópsia da mama, está com um tumorzinho crescendo lá na mama, faz uma biópsia, vai para o laboratório, chega no laboratório, o rapaz olha e fala assim: essas células aqui não são de mama, essas células aqui são do fígado, essas células aqui são do pulmão. Aí o médico descobre que é uma metástase. Aí tem que ir para fazer o exame do PET scan para ver se tem mais células em outros lugares do corpo. Entenderam o que é metástase? É você descobrir que aquele tumor não tem células daquela região. Porque cada local do nosso corpo tem uma célula parecida.
Então, a célula é de outra região, então ela está com metástase. Descobre-se também, no PET scan, naquela imagem toda do corpo humano, que células aglutinadas de câncer, de tumor, células que estão crescendo desorganizadamente, aparece uma mancha escura no exame. E elas estão sempre aglutinadas em açúcar. Completamente envolvidas em açúcar. As células tumorais precisam de açúcar para continuar vivendo. As células tumorais precisam continuar se alimentar de toxinas. Por isso que toda célula tumoral que está crescendo desorganizadamente, tem uma hora que ela para e ela olha para os lados e fala assim, preciso de sangue. E ela busca a veia ou a artéria mais próxima, puxa para ela. E aí aquele sangue começa a nutrir ela. Da mesma forma que ela apareceu por conta daquelas células tóxicas, ela vai se alimentar daquelas células tóxicas. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente comer uma salada de alface e tomate, o nosso corpo vai produzir células tóxicas. Por quê? Porque a gente não depura tudo. A hora da gente comer, que a gente mastiga aquela alface, aquela tomate, o nosso corpo vai absorver a vitamina, os minerais, as calorias, gorduras, os nutrientes. Mas tem coisas que não são essenciais. Então, é excretado, é toxina. Uma carne, por exemplo, um pedaço de carne comum tem muita proteína? Olha, carne tem proteína, tem, ótimo. Só que uma proteína que tem que ser quebrada. E as nossas células vão lá quebrar aquelas proteínas que está sempre um pedacinho. Toda vez que ela vai quebrar essas proteínas para serem absorvidas na nossa corrente sanguínea, produz toxina. E quando produz toxina, os nossos macrófagos têm que vir limpar. Então, a nossa alimentação saudável produz toxinas. Só que o nosso corpo está preparado para elas. Mas quando a gente coloca algo mais, elas não dão conta. E aí a gente tem doenças. E eu queria abrir com vocês 1 Coríntios 6, versículo 19. Alguém quer ler para mim? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem para Deus e não foi a igreja? Exatamente. Essas células que o Senhor colocou no nosso corpo são para tratar o que Ele deu para nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Nosso corpo, quem habita aqui é o Espírito de Deus. A gente não pode colocar qualquer coisa, a gente não pode estragar essa maquinaria com o que o diabo fez. Porque o diabo é o contraventor de Deus. Ele não quer que a gente tenha saúde. Ele quer que a gente tenha doença. Gente, Alzheimer é uma doença que a pessoa esquece a vida dela. Ela esquece quem é o filho, quem é o marido, onde é o banheiro. Esquece tudo. Volta a ser um bebê. Tem doença pior do que você tem. Tem muitas doenças. Mas, poxa, você não conhecer a sua história. Morrer sem esquecer a sua história. Tudo que você construiu. Sabe por quê? Porque os neurônios. Porque a gente destruiu a camada de mielina dos neurônios. Nós destruímos. E aí a sinapse não acontece e a gente esquece. Esquece onde colocou. Primeiro esquece onde colocou a chave. Depois esquece onde deixou o carro. Depois esquece o nome do filho. E continua vivendo a mesma vida. Não muda. E 1 Coríntios fala que a gente tem obrigação de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu gosto de falar também sobre o tratamento. O tratamento do câncer, dependendo do estado
quando o paciente chega no hospital, ele primeiro vai fazer uma cirurgia. Porque se esse tumor estiver muito grande, vamos supor que seja na cabeça, tem locais que não pode mexer, né? É muito sensível. Então, você faz a cirurgia, tira ali o que dá para tirar, sem comprometer o cérebro, né? O fígado, o pulmão, aonde tiver esse tumor. Ou o intestino, vamos supor que é o intestino. Vai lá, corta um pedacinho, né? E tira. Mas o tumor está ali. E o paciente vai para quimioterapia. Vocês sabem o que é quimioterapia? Quimioterapia é uma medicação que pode ser na veia ou comprimido para destruir qualquer célula que esteja crescendo no seu corpo. Qualquer célula que esteja crescendo no seu corpo. Isso quer dizer o quê? As células tumorais param de crescer, mas o seu cabelo, a sua unha, os seus cílios, tudo, os ácidos do estômago, tudo para de crescer. Os hormônios que são produzidos, tudo para de crescer. A mulher entra na menopausa no outro dia e o homem na andropausa. Careca, começa a cair cabelo. Enjoos direto, porque os ácidos que protegem nosso estômago já eram. Aftas na boca, porque as células, as bactérias que protegem nossa boca, nossa mucosa, acabam. É muito triste. E o que vai de paciente sozinho se tratar, porque a família não apoia? E nessa hora, o apoio é tão fundamental do marido, da esposa, entender esse momento, que está enjoada, que não consegue comer, que está de mau humor, que está achando que vai morrer. E ter uma família ali que ama, que está junto, é raro, irmãos. É raro. Então, o tratamento é muito difícil. Câncer de mama e de próstata tem cura? Tem. Por quê? Porque é descoberto logo no início, a gente mesmo descobre. O homem mesmo descobre antes. Fala, eu não estou conseguindo fazer xixi, eu estou fazendo só de pouquinho em pouquinho. A mulher fala, olha doutor, eu estou sentindo um carocinho aqui. Então descobre logo no início, tem cura? Tem. Mas e o tratamento? E o tratamento? Que acaba com a pessoa. Aí depois que acaba essa quimioterapia horrorosa, vai para a radioterapia, onde a radiação eletromagnética de última geração vai direto onde é o tumor. Se for aqui no fígado, é só local. Mas é bem no local onde estava o tumor, não se preocupa, não vai cair cabelo, não vai. Mas a pele está queimada. Se for de tireoide, queima isso aqui tudo, o paciente nem saliva tem, nem água consegue beber. Tem que fazer gastrostomia para se alimentar pelo estômago por fora. O tratamento é horroroso. Fulano está de câncer, eu penso assim, vai acabar a vida dela. Tem que estar muito animado, tem que ter muita fé para passar por essa fase. Muita fé. E eu falo o seguinte para vocês. Um paciente que chega no hospital com as artérias entupidas, o colesterol e triglicerídeo alto, vocês sabem o que é isso? É gordura nas artérias, né? Chega no médico, no cardiologista, e o cardiologista fala assim, seu João, a gente fez um exame, o senhor está com as artérias bem entupidas, mas tem um remedinho aqui que vai se entupir. Estatinas da vida, essa simvastatina aqui, agora tem artrobastina. Artrobastina. É maravilhosa. 2 vezes ao dia essa gordura vai subir. Ó. Pode tomar. Chega na farmácia, 100 e poucos reais. Vai tomar, vai ficar curado. Vai ficar curado? Não. Por quê? Porque o médico falou para ele parar de comer gordura? Falou para ele fazer exercício físico? Falou para ele mudar o estilo de vida dele? Não. Adianta ir para a quimioterapia? Adianta ir para a radioterapia? Tem que mudar, irmãos. Servir a Cristo é dar meia volta. É largar o mundo.
fazendo a mesma coisa. É abandonar as porcarias que o mundo te dá. Ter amor próprio. Amar a todos e compreender que somos todos pecadores. Erramos menos, não sabemos falar, somos grossos, somos estúpidos. Às vezes a gente não ama direito o marido, não ama direito a mulher, mas tem um momento de pedir perdão. Fui falho com você naquele dia, me perdoa. Sabe? Abraçar, beijar, chegar no local e falar assim: feliz sábado, que Deus abençoe de vocês, que o Espírito Santo seja derramado, abençoar as pessoas que estão com você, que passam por você. Porque nós não queremos ficar doentes. E o mundo promove doença. O mundo promove doença. Quem dorme 8 horas da noite? Eu. Né? Você, né, Julinho? Quem tem um sono reparador sem tomar remédio? Não é? Quem faz atividade física caminha pelo menos 30 minutos 3 vezes por semana? Agora é você, eu não faço. É. Que beleza, parabéns. Quem bebe 2 litros de água por dia? Isso eu bebo também. Uma água. Mas tomo, tem que, né? O dia todo, bebe. É triste, mas até a água o diabo contaminou. Tacou flúor na água, né? Até isso. E o que acontece? O nosso sangue tem um pH de 7,5. 7,35 a 7,45. E é 7, porque 7 é perfeição, né, irmãos? Não tem que ser 7. Lembrem disso, que o pH do meu sangue é 7. 7,35. Quanto tem o pH de uma água? Água da torneira. 4. Um pH de 4. Água mineral. Vou comprar uma água mineral. A Valéria falou que a água mineral é boa. Se você procurar, você acha uma com pH de 6. Irmãos, eu não vou falar do refrigerante, eu vou falar da água. Uma água com pH de 4 num sangue de 7,5 faz o quê? Torna o sangue equilíbrio, mais ou menos. Um pH de 4 com 7,5 vai dar. Aqui está alcalino, aqui está ácido, vai dar mais ou menos um pH de. Você boazinha, 6. O nosso sangue tem pH de 7,5. Se a gente tiver com pH de 6 no sangue, o que acontece? Vocês sabem? Vou falar para vocês. Parada cardíaca por acidose metabólica. Esse é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico. Posso fazer a massagem que for. Se eu não colocar um bicarbonato aqui, é parada cardíaca com acidose, com diagnóstico de acidose metabólica. Mas sabe o que o nosso Deus fez? Santo e maravilhoso Deus, que a gente tem que ser grato todos os dias. Obrigada, Pai. Ele corrige. O nosso corpo corrige esse pH de 6 e torna ele 7,5. A gente fica um pouco desfalecido, sabe? A gente fica um pouco desanimado. Hoje eu estou desanimada, hoje porque meu corpo está lutando para ficar com o meu pH de 7,5. E é à noite que ele faz isso, porque meu sangue é transformado na medula espinhal à noite. Volta para 7,5. Amém. Mas se de novo eu tomo mais água, 2 litros de água acidificada, e ainda vou e consumo mais produtos industrializados, eu vou acidificando cada vez mais meu sangue, acidificando cada vez mais meu sangue. E aí a gente vai lá naquela parada cardíaca e fala assim: pega um acesso venoso, preciso de um sangue agora, vai. O rapaz do laboratório, é automático isso no CTI, né? Já vem, a gente já consegue ver a gasometria do paciente, o sangue está assim, bicarbonato, até voltar a 7,5. Aí a gente consegue restaurar esse paciente. A gente precisa estar com 7,5. E a gente está destruindo o nosso corpo porque a gente está atacando só
só ácido, 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 ácido. Vai ver quanto é o pH de um refrigerante, irmãos. De um suquinho de pacote. Sabe? Vai ver quanto que é um embutido na rua. Isso tudo vira sangue. E o sangue fica ácido. Mas não tem um médico hoje que fala assim, como é que estão os seus hábitos? O que você está fazendo? Eu tenho um cardiologista amigo meu, amigo de casa, que ele fala primeiro para o paciente assim, você quer remédio ou quer exercício físico? Porque se ele der exercício físico, não precisa do remédio. Mas a gente não quer, a gente quer ficar confortável em casa, comer e dormir. Eu sinto muito, mas infelizmente a gente é o que a gente come e o que a gente bebe. Né? O câncer está aí atacando muitas e muitas pessoas hoje em dia porque tem hábitos ruins. E aí a gente fala, precisa mudar os hábitos. E eu conheci uma moça que ela falou, mas olha, eu sou professora, eu levanto cedo, eu faço atividade física, eu bebo água, eu sou vegetariana, eu durmo. Não, ela não falou de dormir. Eu faço isso, tudo certinho. Aí eu falei para ela assim, e dormir? Não, dormir eu durmo tarde, porque eu chego da escola, eu vou de prova e tal, não sei o que, tem que elaborar as aulas, não sei o que. Dormia 3, 4 horas por noite. Muito pouco. Então assim, tem foco. Mas se você for pesquisar no foco, você vai achar o foco. Mas é importante a gente entender que nada vai ser curado se você não mudar o seu estilo de vida. Antigamente os médicos olhavam para você e falavam assim, e aí, seu João, o que você está comendo? E aí, seu João, comeu o que ontem para estar desse jeito, né? Vamos parar de beber, mas não, hoje você vai no oncologista, oncologistas amigos, eles falam para o paciente, deixa viver do jeito que quiser, galera, está no fim da vida. Porque no consultório comigo eu falo assim, não, para de comer carne. Olha, faz isso por 30 dias, faz isso por 40 dias. Olha, muda isso, vai fazer atividade física. O médico fala, para com isso, galera, deixa, tá no fim da vida, deixa comer o que quiser, deixa fazer o que quiser. Mas ninguém merece morrer babando, né, gente? Ficar doendo, né? A gente quer fazer nossa última oração com lucidez, não é não? Não é verdade? Então vamos lá, porque estamos avançando. Então eu queria dizer, eu dei o exemplo do colesterol para vocês entenderem que se a gente não mudar o estilo de vida, não adianta tomar remédio. Vai entupir outras artérias. É igual fazer cirurgia do coração. O paciente tira safena, uma veia grossa, e coloca dentro do coração vários pedacinhos de veia. Já vi cirurgias cardíacas ao vivo, tá? Faz a revascularização, troca lá as válvulas, né, e tal. O paciente volta para casa com o coração lá revascularizado, mas continua comendo aquelas comidas engorduradas e rabadas, aquelas comidas lá que ele tinha o hábito de comer. Continua fumando, continua tomando cerveja, porque o médico não fez restrição disso, não falou que não vai mudar, vai entupir tudo de novo. Então não adianta. E Deus nos deu outro remédio. Nos deu os 8 remédios naturais. Ele nos deu luz solar, que é bactericida. Ele nos deu ar puro. Inclusive, eu costumo falar que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata, que mais dá no mundo, porque a gente não está respirando mais, tá? A gente tem 21% de oxigênio no ar. Só 21%. De 100% de oxigênio, a gente só tem 21%. Vocês sabem que o paciente quando está entubado lá, precisando de oxigênio no respirador, eu só posso colocar 21% de oxigênio? Eu podia colocar 100, eu ia matar ele. Eu podia colocar 100, mas eu só coloco 21%, porque é o que o corpo está acostumado a respirar, 21% de oxigênio. Mas nem isso a gente está respirando mais. Por quê? Porque a gente vive em cidades, em poluição. Então é 12, 13% de
Edith, que a gente chama de Sara, a gente coloca ele de bruço. Porque de bruço ele consegue expandir o pulmão. Porque a gente não respira, a gente respira assim. Por isso. E tá bom. Vai fazer o saturímetro, dá 91, 92. Tem que dar 100%. Porque a gente tem que respirar assim, ó. Pelo nariz e soltar pela boca. Por quê? Porque o nariz tem pelinhos para limpar as impurezas. Quando a gente respira pela boca, a gente está respirando todas as impurezas. Aí a gente tem amidalite, infecções de garganta, porque respira pela boca. Então você está trazendo as impurezas. Não é para respirar pela boca, é para respirar pelo nariz, porque tem pelinhos no nariz para fazer a limpeza, porque a gente espirra. Então é para fazer assim, ó. Quando forem fazer isso, façam de cabeça baixa, respirar no colégio. Então é assim que tem que ser respirado. O pulmão tem que expandir, tem que encher. A gente não pode mais ficar. Então o câncer de pulmão está, além de outras consequências das pessoas fumarem, né? O cigarro, as pessoas agora estão fumando mais ainda, as nicotinas e tal. Existe a falta de oxigenação no pulmão. Então, o Senhor nos deu a luz solar, que é bactericida, o ar puro, que é oxigênio, a água pura, né, que era para a gente tomar uma água 7. A gente até encontra em alguns lugares águas engarrafadas em vidro com pH de 7,5. Caras, mas hoje em dia eles colocaram flúor na água, a água ficou mais ácida ainda. Mas se vocês quiserem alcalinizar um pouco a água, bebam cloreto de magnésio. Se vocês tiverem galão de 20 litros na casa de vocês, vocês podem comprar aquele cloreto de magnésio PA, um envelopinho, colocar uma colher naquele galão. Já alcaliniza um pouco a água, tá? Para ajudar a não ficar tão alcalina, tão ácida. Sono reparador é quando a gente dorme que há limpeza do corpo. Uma dieta saudável de frutas, verduras, legumes, carnes boas, né? Eu sou vegetariana, mas tem muita gente que come carne. Eu não posso dizer que tem que parar, mas ser mais saudável, né? Uma dieta saudável. Hoje em dia as carnes nem tem tudo que a gente precisa. A gente come mais carne hoje por vício, porque proteína eles não têm. As vacas não pastam mais, elas comem ração, né? As galinhas, milho transgênico, né? Não pasta, né? Come as galinhas, come calango, come aranha, né, Marcelo? As galinhas, lá na roça, caça tudo, a gente tem galinha. Caçadora, galinha caçadora. São maravilhosas. Pouquinho, a gente tem pouquinho, né? A naná, a barbudinha, a franguinha, tem a moreninha e o Farias, que é o dono ali do pedaço. E come, outro dia a gente barbudinha tá com uma cobrinha, né? A gente chama elas assim, barbudinha. Né? Até e assim, a barbudinha é a general, mas a cinza quer tomar o poder dela. A gente fica só de olho. Então as carnes não estão mais com essa potência. Quem não come carne não tem B12. E quem come carne tem? Vocês vêem vaca pastar hoje em dia? Muito Nós vamos tudo frigorífico. Ó, e o meu vizinho lá tem boi. O que ele dá de injeção nesses bois, gente? É injeção para não ter carrapato, é injeção para não ter raiva, é injeção para levantar, é injeção para fortalecer, é injeção para tudo quanto é coisa. Aí eu fico pensando, a gente está consumindo essas injeções todas, esses remédios todos, né? E fala que está com B12. Então, como uma lentilha, um grão de bico, tem tanta proteína quanto, uma linhaça, chia, ômega 3, não precisa de peixe, come chia, linhaça, tem muito mais ômega 3 e ômega 6. E aí vocês não vão consumir alumínio, os peixes estão cheios de alumínio. Temperança, o que é temperança? Temperança é comer um pouquinho só de tudo que é. Temperança é não comer, não abusar de nada que é ruim. Não presta, não usa. E o que presta, você come. Eu comentei na coisa. Você bebe pouco, né? É porque tem um suco de laranja, a gente vai tomar o suco todo.
né? Exercício físico. Nós somos feitos para nos exercitar, irmãos. Levantar os braços. Sabia que se prender o braço, a gente vê muito isso. O paciente fica 3 dias no CTI. Hoje em dia, todos os hospitais no CTI têm fisioterapia. Porque o paciente fica 3 dias internado no CTI e não consegue andar. Está fraco. Vai cair. Tem que fazer exercício lá no CTI, ó. Então a gente tem que fazer exercício, abaixar, levantar, né? Agachar 15 vezes, levantar, pegar a vassoura, levantar. Mas eu trabalho em casa, eu trabalho na roça, não é a mesma coisa. Tem que levantar cedo e fazer seus 15 exercícios lá com a vassoura para cima, abaixar 15 vezes, entendeu? Alongar. Tem que fazer, tá? Nós somos feitos para nos exercitarmos. Porque se a gente parar, não levanta mais o braço. Não levanta. Eu não consigo. Sabia? E o paciente que faz cirurgia de mão, ela tira o linfonodo daqui. Para levantar o braço, só com fisioterapia. E tem paciente que não quer levantar porque dói. Ah, mas eu levanto dói. Você tem que fazer exercício. Toma dipirona, passador e vamos lá. Até que você trazer o braço de novo. Nós somos feitos para nos exercitarmos. E confiança em Deus. Temos que ter confiança em Deus. Então, Ele deu os remédios. Vamos usar esses remédios, como nós falamos na lição hoje da Escola Sabatina. Nós estamos no juízo investigativo, no tempo de graça do Senhor. É o tempo da gente se arrepender. Lembra de Acã? Deus está dando esse tempo para a gente se arrepender. Ele está mostrando a verdade. A gente tem que viver o que a gente aprende. Aprendeu, tenta viver da forma correta. Tenta se curar. Seja lá do que for, da saúde emocional, da saúde física, da saúde espiritual. Tenta se curar. O nosso Deus é maravilhoso. Ele quer que a gente se cure. E eu quero terminar com Lamentações 3:23. Não precisa achar, não, que esse aqui é um livro difícil. Mas está depois de Ezequiel. Antes de Ezequiel, se não me engano. 3:23. Depois de Isaías. Depois disso aqui, né? Depois de Jeremias. E antes de Ezequiel. Convidando o povo a reconhecer. Um livro pequeno que vale a pena ler. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sei que tem outras versões, mas em suma é isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não desista. O amor de Deus é maior que qualquer erro ou queda que a gente tem. Não desista. Errou de novo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Comece de novo. Ai, galera, estava tudo tão bem. Chegou no final do dia, eu abusei e estraguei meu corpo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Comece um novo dia. Tente. Tenha um objetivo de vida. As misericórdias do Olha, eu vou acordar e se tentar de novo. Não se levante. E Ele te levanta. Ele te restaura. E Ele te dá paz. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E só por vocês estarem aqui, querendo ouvir, Deus já tem um plano na vida de cada um. Que Deus abençoe. A gente ora ou canta? Ora, oremos de joelhos. Santo e maravilhoso Deus e Pai, graças damos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor viu que nós íamos nos perder nesse mundo com tantas diversões, tantas futilidades, tantas distrações e nos perdemos no caminho. Mas o Senhor nos deu o remédio e nos ajudou a voltar. Obrigada, Pai.
estarmos aqui junto com um povo que quer ter uma nova vida ao teu lado, que quer ser restaurado por ti, que quer ser erguido, que quer se curar. Há tantas doenças no mundo e precisamos de ti. O Senhor curou a lepra quando o Senhor esteve aqui. E hoje nós temos o câncer e tantas outras doenças. Nos cura, Pai. Nos cura das nossas saúdes, das nossas doenças mentais, espirituais, físicas. Nos cura, Senhor. Restaura-nos como o Senhor restaurou o homem da mão ressequida aquele dia no templo. Restaura-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos criaturas, filhos, que queiram te buscar logo pela manhã, que queiram ser renovadas com a tua palavra, Pai, e que essa palavra nos transforme com o teu Espírito, para que possamos ser transparentes, ter luz e levar o Evangelho a outros. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos com a tua paz, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.